mais time aí Sei. brigando. Você sabe bem disso. Acho que o São Paulo tá correndo risco, é isso? Ele Tá fala, mas correndo muito, risco. ele fala bastante. Não, mas, gente, Eu se o não. São Paulo perder os 3 jogos, ele não cai. Ninguém vai. Não vai Cara, todo pode mundo cair. Pode passar dos cair, Ele 47 pode, pontos. ele pode cair. Ele pode cair. Ah, mas aí O todo mundo campeonato é precisa ganhar tão todos os bom. jogos. O campeonato não é Vai lá, vai justo lá. porque o futebol não é justo. É um esporte que não é justo. Graças a Deus que ele não é justo. Senão não seria o mais interessante de todos os tempos. É isso que é. E o Newcastle tá ganhando o PSG, coisa maravilhosa. Bom, mas a coisa é a seguinte: são, na prática, sendo bem justo, são 8 times matematicamente brigando contra uma vaga. Até o São Paulo. Sim, tem essa possibilidade. E para o bem do campeonato, seria bom o Vasco ganhar do Corinthians, pela emoção do campeonato. Não para quem está brigando embaixo. Pela emoção do campeonato, assim como seria bom o Bahia ganhar do São Paulo. E elevar a nota de corte lá para o Beleléu. Aí para a gente contrariar todos os matemáticos. Todo mundo. E eu fiz isso aqui, eu até já tatuei isso aqui, já tirei. Mira, ainda bem que é provisória. A tatuagem definitiva vem até o final do ano. É de Mas aquele rena. negócio, 45 pontos, sabe, Júlio? Porque 45 pontos, 45 pontos. Não salva esse ano. 47 talvez salve, mas se tiver muita segurança, é melhor fazer 48. E talvez E é 45 isso. salve, né? Talvez 45 salve. Mas essa é Mas uma é pouco conta. provável Essa é uma hoje. conta. Essa é uma. Então, mas sobretudo se Vasco e Bahia ganharem na rodada. Ah, não. E eu entendo, Não. você fez a manchete e está saindo de fininho, mas é verdade. Se derem resultados bem prováveis, ou seja, os mandantes ganharem, e Mando faz uma diferença gigante nessa altura. Se os mandantes ganharem, o Corinthians entra na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas para acabar. E aí é bruto, a pressão é gigantesca. Por isso que não aconteceu até o momento. O Corinthians rondou a zona de rebaixamento, mas não entrou. Então, se o Corinthians perde para o Vasco em São Januário, o Santos ganha ou empata com o Fluminense na Vila Belmiro e o Bahia ganha do São Paulo, o Corinthians entra na zona de rebaixamento matematicamente, faltando 2 rodadas. E mais, tem um jogo contra o Internacional no domingo, no sábado, me perdoem, que é um daqueles confrontos nacionais que o Pontos Corridos turbinou desde o jogo do Tinga, lá em 2005. Teve ainda confronto da Copa do Brasil, DVD para cá, não sei o que para lá. Última rodada do Brasileiro lá, do título do Flamengo, que o Cássio pegou tudo e teve lá que o Flamengo foi campeão. Então, esse jogo, fora as coisas atuais de Corinthians e Inter. O Cudê voltando à Neoquímica Arena depois de ter sido eliminado pelo Atlético naquela decisão bizarra de com o time reserva. E o Mano falando mal do Internacional toda a entrevista. Inclusive, o Mano teve a precipitação. Eu não entendo treinador de futebol com microfone, juro por Deus. Se a gente quiser, acho que nós 4, alguma alternativa profissional, essa de aconselhar um treinador antes de ele falar ao público depois de um jogo, que não é uma tarefa fácil, o cara tá com aquela... A Mini fala sobre isso. O cara tá com tudo ali na cabeça tal e vai para a entrevista. Os caras morrem pela boca. O Mano vai lá, depois da grande vitória dele como técnico do Corinthians sobre o Grêmio, naquele jogo épico, gol do Romero, 1-a-. Vai lá, em vez de saborear, ele sentiu que ali... Exato. Sentiu que ali tinha resolvido a vida dele. Ainda não tinha, porque matematicamente o campeonato é maravilhoso. Aí ele vai provocar o Inter. Tem time aí que tá pior que a gente e tal, não sei o que, me mandou embora e tal. Já não tá pior que a gente. Está melhor que a gente, no caso do Corinthians. Ainda está disputando contra o rebaixamento. E se não ganhar do Cuiabá em Cuiabá, vai precisar do resultado na Neoquímica Arena no sábado. E vai ser outro jogo enervante para o Corinthians. Essa é a boa notícia, né, Arnaldo? Essa é a boa notícia para o Corinthians, porque se o Inter precisa de um resultado contra o Corinthians, a gente sabe que ele não consegue. A gente sabe disso há 20 anos. Então, mas veremos, né? Tem uma hora que, como diria um amigo meu, tem uma hora que o vento muda de lado. E esse ano mudou, né? Para o Fluminense, para o São Paulo, tem uma hora que o vento muda de lado. É verdade. Né? Então, o vento pode mudar de lado. E quem tem a pressão, se não conseguir pelo menos o empate hoje, acho que o empate seria um grande resultado para o Corinthians.
seria o Corinthians, para voltar ao seu estádio, e mais, num momento delicado que eu já vi outros clubes passarem, que é a troca de comando com o campeonato em andamento. Sai um presidente, depois de 500 anos no poder com a mesma turma, entra outro, que pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. O Júlio fala até hoje para mim que quem tirou o título do São Paulo do Diniz foi a troca de presidente. Então, o que pode acontecer no Corinthians, todo mundo pensando em 2024, acordo com a Caixa e não sei o quê, sai um, entra outro e vem não sei o quê, vem diretor de futebol. Faltam 3 jogos para permanência na Série A, cara. E se o Corinthians não se concentrar nos 3 jogos, ele vai cair. Essa é a situação, porque o campeonato está completamente embolado. Então, eu sugiro ao Corinthians uma imersão em 3 partidas, uma trégua, um pacto de todas as divindades e lideranças políticas para a permanência na Série A. Se não, babau. Se não, babau, porque mesmo... tem o último jogo, Tironi acha isso. O último jogo contra o Coritiba, em Coritiba já rebaixado. Eu acho que esse é o jogo. Para deixar... Se entrar na zona de... Se estiver na zona de rebaixamento na última rodada, jogando contra o Coritiba, pode ser o Coritiba, o América, o São Cristóvão, na última rodada, vai ter muito problema para ficar na Série A. Então, para o Corinthians, Arnaldo, quanto melhor, quanto antes definir essa situação, melhor. Deixa eu colocar uma pimenta. Grande... Pode falar, deixa eu só pegar Pode, deixa eu só dar uma frase aqui, porque é a frase de um jornalista que não esconde o time de ninguém, Rodrigo Vessone. Ele fala a seguinte frase: Corinthians perde do Coritiba. É o pior dos 3 jogos, disparado. Jogadores leves, mais apartamento comprado de mala branca. Se chegar precisando ganhar em Curitiba, caiu, diz Rodrigo Vessone. Mas diga lá. Então, sabe o que eu queria apimentar? Porque assim, a gente vai falar muito de mala branca, que vai ser o campeonato da... Aliás, ontem até estava engalfinhado numa discussão sobre, puxa, na Série B deram a mala branca para o ABC e o ABC ganhou do Vila Nova. Aí eu falei, puxa vida, né? Um time que tinha vencido um jogo nos últimos 21 jogos, poxa, era só dar uma graninha que subia. Bobear do ABC, né? Quer dizer, como se a mala branca significasse vitória. Eu entendo que o incentivo, eu falo sempre aqui, né? O incentivo financeiro para jogador importa, tá? Mas o incentivo financeiro não faz o time ruim virar bom. Né? Então calma com a mala branca. E aí, a pimenta que eu quero colocar é o seguinte. E aí, nessa última rodada, a gente vai falar sobre um monte de coisas assim, hein? Porque tem Bahia e Atlético Mineiro, com o Atlético Mineiro podendo ajudar o Bahia para rebaixar o Cruzeiro. E Palmeiras, já muito se falou disso. Tem um monte de jogo aí envolvendo rivalidades e necessidades. Até conversamos hoje mais cedo no News, eu não acredito nisso com profissionais e eu acho que a torcida desce menos para campo do que já desceu antigamente. 10 anos atrás, ou 15, ou 20. Porque a torcida vai querer que o time perca, que entregue, para ferrar o rival, isso tudo tá tudo certo, que o torcedor tem esse direito. Mas esse desejo do torcedor já desceu mais para campo, já desceu mais para o vestiário do que desce hoje, na minha opinião. Mas só apimentando esse Coritiba e Corinthians, que talvez lá na frente seja não sei o quê. Para que o Coritiba vai ter derrota e disputar 3 vagas na Série A em vez de 4 no ano que vem? Acho que o Coritiba vai endurecer o futebol não é tão pragmático assim. O ABC ganhou 7 dos 9 pontos últimos. Então, se tá com mala branca, a mala branca lá atrás, 15 rodadas. Tem uma outra frase importante. Tem time rebaixado, mas não tem jogador rebaixado. O que acontece? Então, nesses momentos, você vai ver que todo mundo vai estar assistindo o jogo do América com o Palmeiras na quarta-feira aqui. Se um jogador do América fizer coisa boa e tiver no radar, é contratado para a Série A o ano que vem. Não tem isso. Exato. Tem time rebaixado, mas não tem jogador rebaixado.